Estamos ao vivo para mais um Café com Sêmio. Que eu botei um filtro aqui que eu tô vendo agora que eu pareço que tô maquiado, mas não tem problema não. E hoje o tema é a, su- a sua responsabilidade. Fica melhor desse jeito para quem tá no podcast. Para quem tá no podcast agora, não agora, porque agora a gente tá aqui, então não é bem agora. É no podcast mesmo. Essa música que tá tocando se chama Eu Vou Fazer Você Voar. O Alceu Valença gravou um álbum com acho que é o guitarrista dele, né? Paulo Rafael. Tem pouco tempo. O álbum é muito bom, cara. Tava ouvindo aqui no carro. Eu tenho uma história boa, porque eu fui para um show do Alceu Valença, indo para casa do Alceu Valença antes, lá no Rio, e depois eu fui de táxi com o Paulo Rafael, que é o cara que tocou, né? Olha aí a Nicole. Então eu já fui para um show do Alceu Valença, indo para casa dele e depois no táxi com Paulo Rafael, que é quem gravou esse disco com ele. Essa música Eu Vou Fazer Você Voar é muito bonita. Me agrada muito essa música. Mas não é disso que eu vou falar. Essa história do Alceu Valença, ela merece uma live. Não, vou fazer isso, não vou falar isso em live não. Deixa pra lá. Mas enfim, vou falar sobre a responsabilidade. A gente ouve desde sempre, né? O nome responsabilidade. Amo essa música. Inclusive fui em um dos shows quando eles ainda estavam escrevendo essa música. Que legal. Muito bom. Você foi com o Paulo Rafa. Você foi na casa do Alceu Valença antes também, não? É, a gente fala muito sobre responsabilidade, né? Vamos aumentar aqui, gente. Não chegou em nível de banho de porco ainda não. Banho do porco tinha 80 pessoas, tem só 48 agora. Se o porco tivesse aqui, ia lotar, né? Vocês são foda. Vocês querem ver banho de porco, mas eu não tô aqui pra falar para mostrar banho de porco. Meu trabalho não é. Padre Wesley, meu amigo, obrigado. Uma bênção, a sua bênção. Então eu vou falar sobre responsabilidade, né? A gente estuda na faculdade de medicina desde, às vezes muito cedo, ou enfim. Mas isso aí já assombra a questão da responsabilidade, assombra o médico. Porque quando a gente pensa em responsabilidade, aí vocês confirmem nos comentários que se não é isso muito que acontece, que agir de forma irresponsável pode levar a um processo médico, tá? Confirmem de verdade para mim se não é um primeiro enquadramento que vem na cabeça. Se eu agir de forma irresponsável, eu serei processado, tá? Esse é um ponto bem marcante da educação médica, que é essa ética deontológica dos direitos e deveres, né? Que eu tenho um dever como médico, eu assumo isso a partir do momento que eu me graduo em medicina, e que se eu não cumprir com esse dever, né, eu posso, né, ser processado. E aí, quando a gente pensa nesse aspecto em direitos e deveres, a gente acaba balizando a nossa vida em cima de um papel, né, de um código de ética. As pessoas que apelam muito ao código de ética. Eu não confio em ninguém que apela para papel o tempo todo. Mas tem que ver no código. Depende do papel, né? Tô falando assim. Tem alguns papéis que a gente tem que apelar mesmo. Mas tô falando assim, a lei, né? Eu não confio em ninguém que fica o tempo todo apelando para a lei, mas tem que ver qual é meu dever, qual é meu direito, não sei o que está dizendo o estatuto, cara. Entendeu? Porque essa questão de direitos e deveres tem algo implícito, que é o seguinte: toda vez que há o direito, há um dever. Então, se é o direito do paciente ter atendimento, é dever de alguém dar esse atendimento. Então, não existe um direito de alguém que não seja um dever de outra pessoa. Vou dar um exemplo bobo aqui. Se eu tenho o direito de andar com uma melancia na cabeça, as pessoas têm o dever de aceitarem que eu ande com a melancia na cabeça. Estou dando um exemplo. Tá? Então, essa ética deontológica, a gente estuda no Código de Ética, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, vamos pensar num problema ético importante, que envolva, por exemplo, religião. Quase 100% das pessoas aqui
vão dar o exemplo do testemunho de Jeová. Tá? O que fazer se eu não transfundir, enfim, quase 100% das pessoas vão trazer esse aspecto e essa discussão vai acabar em é melhor fazer, senão eu vou ser processado. Entendeu? Isso mostra como que o nosso imaginário médico ele anda em torno, no final das contas, de nós mesmos, né? A gente fica ali pensando e balizando as nossas ações em torno de direitos e deveres, onde a consequência do não cumprimento de um dever, ela é uma punição processual, vamos dizer assim, né? Essa é uma visão muito mesquinha da vida e muito limitada, né? Mesmo porque a gente sabe que quando a gente fala nessas discussões de era meu dever, não era, né? Isso aí também leva a uma discussão infinita, né? Infinita. Porque a gente vê no nosso sistema judiciário, por exemplo, criminosos sendo soltos o tempo todo, né? E argumentando que não são criminosos. Então, quando vai para essa linguagem, fica muito complicado de viver. E fica muito complicado de exercer a medicina. Por quê? Porque a medicina é muito maior do que isso. Tá? A medicina ela não vai responder o tempo todo, na terça-feira de manhã, né, que eu gosto de dizer, e no dia a dia, né? Ela não vai responder a essa ética deontológica, né, de direitos e deveres somente. Ela vai responder a uma outra ética que é muito maior, que é uma ética, né, antiga, aristotélica, né? São Tomás de Aquino também desenvolveu isso muito bem, que é a ética das virtudes humanas, né? A ética das virtudes, que é a ética dos bons hábitos humanos adquiridos, né? Não adquiridos espontaneamente, porque espontaneamente nós não somos virtuosos. Espontaneamente nós somos um caos, né? Se deixar para agir espontaneamente, vai dar merda. Tá? Se deixar para agir espontaneamente, é sofá, é comida e baixaria. Tá? Isso está dentro da gente, né? Dentro de todos nós aqui. Tá? Infelizmente, não estamos no nível de banho de porco ainda, porque não prende a atenção. Né? Tô aqui tentando prender a atenção, mas se eu der banho naquela porcaria, eu vou matar esse porco ao vivo. Vou combinar com vocês aqui que no final do ano eu vou matar o porco e eu vou fazer um churrasco de porco ao vivo. Eu quero ver. Todo mundo que me segue vai estar ao vivo vendo essa tragédia. Mas enfim, também é uma tragédia não entender o que é a ética das virtudes, né? O que é a ética das virtudes? É uma ética que responde, basicamente, não a uma auditoria externa, e esse é o ponto da live de hoje, a sua responsabilidade, né? A sua responsabilidade ela tem que estar respondendo a uma auditoria externa ou uma auditoria interna. E eu vou finalizar, não vai durar muito, mas eu quero que a gente medite sobre uma coisa, tá? Sobre um ponto específico, que é o seguinte, né? Você ainda seria um bom médico e faria um bom atendimento, né, diante de alguém que não te oferece perigo? E durante quanto tempo você sustentaria isso? Essa pergunta é muito profunda, hein? Eu quero que vocês pensem nisso. Porque o Milan Kundera fala isso no livro A Insustentável Leveza do Ser. Ele fala que a virilidade moral é testada diante de quem não te oferece perigo. Ou seja, o paciente pobre, preto, que está ali na maca, está deitado, enfim, e que não tem uma família que vai, sei lá, te processar, que não tem uma família que vai, sei lá, poder te fazer mal, ou aquele paciente que está alcoolizado, tá ali, enfim, largado pela família, ou um paciente que é um usuário de droga, está ali largado também, que as pessoas estão cansadas dele, que não tem ninguém, um anônimo, um indigente, esse sujeito, você sabe que ele não vai te processar, né? Sabe que não tem como aquilo ali ser auditado externamente por essa ética deontológica, né? Quais são os direitos dessa pessoa, né? Se ela não briga pelos direitos dela, quem vai dizer quais são os direitos dela? Como o Milan Kundera fala, é diante dessas pessoas que a sua virilidade moral é testada. E ela só é
comprovada se você tem noção do que são do que é a ética das virtudes, né? Quais são as virtudes humanas? Como é que você exercita isso no seu dia a dia, né? Então, a gente tem que pensar sempre assim. Tá? Eu estou atendendo essa pessoa. Bem, tudo bem. Ok. Olha, atender bem o presidente, tá? Atender bem, vou dizer assim, tá aqui, tem 55 pessoas aqui, 54. Metade odeia um dos presidenciáveis, a outra metade odeia o outro. É mais ou menos assim. Mas, com certeza, todos aqui atenderiam muito bem os dois. Tá? Por quê? Porque eles oferecem perigo também. Mesmo que você não goste. Não é por que isso também, é um dos motivos. Então, se você está no hospital e você tem que atender o diretor do hospital, o filho do seu chefe, cara, você vai atender muito bem. Agora, você vai atender tão bem quanto você atende o filho do chefe, o filho do diretor, o paciente que não te oferece perigo? Tá? Esse é o ponto. Porque na ética das virtudes humanas, quem vai fazer essa audição não é o exterior, não é o diretor do hospital ou o filho do diretor que você está atendendo ali que vai fazer esse julgamento. É você mesmo. Né? E você é capaz, você tem um plano de desenvolvimento interno. Aqui o telefone, normalmente quando faz isso cai o som. Acabou o som ou não? Me diz aí. Tá com som? Acabou o som? Voltou o som? Alô? Voltou, beleza. Então a minha pergunta é, você tem algum plano, tá estruturado na sua vida para um desenvolvimento pessoal ao ponto de você ser capaz de ser justo em se julgar, né, em dizer o que você é e o que você não é, né? Um exemplo que eu tenho muito prático da minha vida, uma vez eu estava andando, né, na rua, tá? É um exemplo pontual e dá margem para uma série de discussões, tá? Não estou dizendo que esse aí é o exemplo máximo da vida, né? Mas eu estava andando na rua, indo para academia, morava no Rio ainda, e eu passei em frente, do lado de um ponto de ônibus, tinha um ônibus parado, e eu ouvi um barulho de alguém tomando um tombo, sabe? Eu estava indo para academia já, focado, tinha trabalhado e tal, eu ouvi o barulho de alguém tomando um tombo, entendeu? E aí, pô, o meu primeiro movimento foi acelerar o passo. Então eu falei, vou acelerar esse passo aqui. Mas depois me deu um incômodo. Eu falei assim, peraí. Assim, ninguém sabe aqui que eu sou médico, né? Eu, legalmente falando, né? Quem tem o dever de atender em via pública é o SAMU, né? Se a gente parar pra pensar, né? Mas ainda assim, se a gente parar pra pensar, pela deontologia, ética deontológica, né? Também, assim, se um médico tá presente, ele tem o dever, mas assim, ninguém sabia que eu era médico, não ia dar problema nenhum pra mim aquilo ali, sabe? Mas eu falei, eu vou lá ver. Tá, aí eu voltei e vi, era uma mulher que tinha caído, sabe? Sentada, fez um barulhão naquele chão de ferro, levantou e tava ótima, entendeu? E eu não fiz nada, eu só parei, olhei, voltei, andei 2 metros pra trás, olhei o que tava acontecendo e saí. Então, provavelmente quem tava do lado pensou assim, pô, cara fofoqueiro, cara curioso, né? Enfim, mas dentro de mim me foi um ponto de meditação, né? Porque para mim foi um cenário curioso, né? Porque assim, foi um movimento interno meu comigo mesmo. Primeiro eu tive um movimento de acelerar e de fingir que eu não vi aquilo, já pensando, cara, se for alguém com TCE, que bateu com a cabeça, tá sangrando, eu vou ter que chegar, segurar, dependendo do tombo, eu vou ter que mobilizar a coluna, esperar o SAMU chegar. Vem tudo isso na gente espontaneamente, né? Mas eu falei, não, tudo bem, eu vou voltar e ver. Mas não era nada, eu fui pra academia. Foi uma coisa absolutamente anônima que aconteceu na minha vida, mas que me colocou para refletir, né? Então, qual que é a sua responsabilidade? Ou melhor, a sua responsabilidade, ela responde a quem? É ao exterior, né? Ou é ao interior? Você vai ficar construindo a sua identidade médica em cima do externo, de mostrar externamente que você é bom, né? De se comportar externamente, né? De forma adequada, entendendo que um desvio desse comportamento, né, no não cumprimento do seu dever, ele implica num possível processo médico e ponto final. É desse jeito que você quer carregar a sua vida?
ou você vai levar isso em consideração sim, mas vai deixar isso de lado e vai tentar melhorar como pessoa, né, adquirindo bons hábitos, virtudes, para que você responda a si mesmo e seja então capaz, você mesmo, você mesma, de dizer se o seu ato foi verdadeiramente bom ou não. E não dá para fazer isso sozinho. Né? Não dá. É um trabalho, é uma mudança de chave que você vai ter que discutir caso a caso, na situação a situação. É por isso que eu bato tanto na tecla do mestre. Vocês todos, alunos de medicina, procurem alguém virtuoso e mais experiente e cola no sujeito. Vê como ele toma um café, vê como ele anda, vê como ele bebe água. Você não precisa imitar isso. Tá? Mas cola e veja tudo, veja quais são as possibilidades. Como que um sujeito virtuoso bebe água? É interessante, né? Porra, provavelmente é que nem a gente, não tem diferença nenhuma. Como que o sujeito virtuoso anda? Provavelmente é que nem a gente, ele dá um passo, depois dá outra. Mas como que o sujeito virtuoso responde a uma situação que causa desconforto? Como que o sujeito virtuoso responde a uma situação que não lhe oferece perigo, né? Como que um sujeito virtuoso reflete sobre as situações cotidianas e anônimas, né? São isso que você tem que tirar das pessoas. Você tem que saber perguntar para essas pessoas mais experientes o que elas fariam em situações absolutamente cotidianas. Tá? Porque diante de grandes catástrofes, diante de grandes feitos, né, a gente consegue dizer como fazer. Aí, para finalizar, um exemplo que eu gosto de dar, né? É muito comum um pai dizer que daria a vida pelo filho, né? Vocês já devem ter me ouvido falar isso, né? Então, é comum, né? Eu daria a vida é lógico que eu daria a vida pelo meu filho. Mas essa mesma pessoa não consegue dar 5 minutos por dia pro filho, né? 10 minutos por dia, não consegue. E aí o questionamento é, será que um sujeito que não consegue todo dia dar 5, 10 minutinhos pro filho, de fato no dia que ele precisar dar a vida pelo filho, ele vai reconhecer e conseguir? Provavelmente não. Então, quem não consegue fazer as coisinhas direito no pequeno, né, não vai fazer no grande. Não vai. Isso é impossível. Então, procurem alguém que tenha uma vida coerente, procurem um mestre, colhem nessa pessoa e criem espaços para a reflexão. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu sempre criei esses espaços. Desde a graduação. Eu procurava os médicos dispostos, eu procurava os médicos que tinham, né, algumas características virtuosas, alguns amigos meus, até não médicos, né, para procurar ter um espaço de reflexão. E aí eu fui vendo ali o que estava acontecendo na minha vida e tentei me construir dessa maneira. Então, em relação à sua responsabilidade, é diante de quem que você se mostra? É diante de um código de ética ou é diante de si mesmo? E se é diante de si mesmo ou de si mesma, quem é você, né? O que você quer de você? O que você espera? O que você vai construir de você para você ser capaz de se julgar? Porque ainda que você seja mal interpretado, ou por essa ética externa, né, condenado, criticado, que seja, se você tiver noção perfeita, né, de que você estava certo ou certa, você vai saber que foi algo injusto, né? E aí pronto. E aí, só para finalizar, quando Sócrates, o filósofo, estava preso, né? Ele foi preso, né? E um dos alunos dele chegou para ele e falou assim: poxa, mas você está preso por uma causa injusta. E aí a resposta dele foi: imagina se fosse por uma causa justa. O que ele quis dizer com isso? Imagina se eu, que falo tudo isso, fosse preso por uma causa justa, né? Então, já que eu fui preso, porra, que seja por uma causa injusta. Porque isso mantém a minha coerência, né? Isso que ele estava dizendo. Imagina, um grande mestre, uma pessoa muito boa sua, é presa, né? Cara, tomara que tenha sido preso por algo injusto, porque senão ele desconstrói tudo aquilo, né? Então essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje sobre responsabilidade. Beleza, galera? Até segunda que vem. Um abraço a todos.